Olá, boa tarde, eu sou o pastor Tiago, seja muito bem-vindo ao programa Aconselhamento Bíblico, um programa aqui do canal da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e também organizado pelo Ministério de Aconselhamento, pelo Centro de Aconselhamento aqui desta igreja. Seja muito bem-vindo, é um prazer imenso estar aqui com você, semanalmente, às quintas, às 14h30, para falar de assuntos relevantes na área de aconselhamento, né? Que também é para aqueles que talvez não conhecem muito aconselhamento, que passem a conhecer, aqueles que já trabalham com aconselhamento e então podem mandar esse link para alguém, falar de um tema específico, ou para aqueles que precisam de ajuda em certos temas específicos da vida. Hoje nós vamos falar sobre perdão, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o tema, para você poder compartilhar e também praticar a palavra de Deus, né? Então isso é uma grande bênção. Agora, só lembrando uma coisa muito importante, todas as vezes que eu estou aqui sozinho no estúdio, né, conversando diretamente aqui com você, não só nesse momento, né, mas você é o meu convidado especial, você é aquele que vai participar, que vai dar o seu boa tarde, que vai perguntar, né. Na semana passada nós falamos de um tema e teve bastante participações aqui, foi muito gostoso, porque isso é uma troca, né, de irmãos e irmãs que estão vendo o programa, que estão assistindo, que se identificam com o que é falado, né? Ao mesmo tempo faz a sua observação com relação ao tema. Então é uma grande bênção ter você aqui. O dia que tiver alguém aqui no estúdio comigo, convidado também, você vai poder participar, mas hoje você é aquele que vai perguntar, que vai falar, vai participar aqui conosco. E eu quero já começar esse momento fazendo uma pergunta importante. A pergunta é: você perdoa fácil? Será que perdoar, né, a prática do perdão e ser fácil pode se encaixar, né? Ou seja, é realmente fácil perdoar as pessoas? Porque às vezes algumas dizem assim, não, eu perdoo facilmente, né? Mas na verdade a atitude pós, né, conflito, na verdade não mostra um perdão real e um perdão verdadeiro. Agora, por outro lado, né, existem pessoas que digam assim, não perdoo, eu tenho dificuldade. Alguns falam assim, eu perdoo, mas eu não quero contato. O que a Bíblia fala, né, sobre perdão? Ou talvez você avaliar o seu coração hoje, nessa tarde, né, com a seguinte pergunta: você realmente perdoou? Talvez você teve um conflito agora, né, no presente ou no passado, e aí então você pode avaliar o seu coração nesse momento de bate-papo, de conversa aqui, para que nós possamos então ter, né, uma perspectiva bíblica, uma perspectiva da palavra de Deus com relação ao perdão bíblico. E hoje nós vamos usar um texto bíblico, né, obviamente aconselhamento bíblico, a palavra de Deus como base para nós, em Mateus capítulo 18, do verso 21 ao 35, nós não vamos ler aqui todo o texto, né, por causa do propósito também daqui do que a gente vai falar, mas você pode aí assinalar a sua Bíblia, arriscar, enfim, ver esse processo, acompanhar também sobre como nós vamos utilizar a história aqui da parábola do credor incompassivo para trazer, para resgatar princípios bíblicos de como nós devemos perdoar. Agora, você carrega alguma mágoa no seu coração? Como que foi, talvez, a última vez que você teve que perdoar, né? Tem uma questão importante, né, que o C.S. Lewis diz assim, que o perdão, ele é muito belo, ele é muito poético, ele é lindo, até o momento, até o dia que você tem que perdoar alguém, né? E aí então nós podemos passar por aquele processo de conflito, de será que eu perdoei ou não, mas eu coloco ali para outra pessoa condições para o meu perdão, não coloco. E talvez podemos pensar em várias situações. A gente não vai conseguir, obviamente, abordar cada situação, né, porque pode ser relacional, marido e mulher, filhos, igreja. Nós vamos falar do perdão de uma forma geral e como aplicá-lo na nossa vida no dia a dia. Então, vai ser uma grande bênção poder participar, poder estar aqui com vocês, e nós vamos então começar aqui a expor o nosso tema sobre a seguinte pergunta: você realmente perdoou? Como pedir perdão e como conceder perdão também. Em Efésios, nós vamos usar Mateus, né, mas eu quero só introduzir também com Efésios capítulo 4, versículo 32, ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Uma pergunta importante, né, para a gente poder entender aqui o nosso tema hoje: o que é efetivamente o perdão, né? Uma passagem então bíblica clássica que tanto Efésios quanto Mateus capítulo 18, né, nos mostra
a natureza, né, ou ensina a natureza, né, com vários exemplos e aplicações, do que realmente é o perdão quando trata da parábola do servo, ou a parábola do credor incompassivo, ou daquele servo que é impiedoso, né? E é importante entender, então, qual é a natureza do perdão, para que nós possamos perdoar numa perspectiva bíblica, porque talvez você e eu, nós conceituemos perdão de uma forma completamente equivocada, porque nós aprendemos, né, perdão é isso, e perdoar é isso. Então a gente pode ter atitudes com relação ao perdão que não refletem efetivamente o perdão bíblico. E aí quando você começa a olhar para o perdão de Deus, para a nossa vida, a maneira do perdão, a base do perdão, a natureza desse perdão, o que o perdão envolve, né, relacionado também à reconciliação, então é um desafio para nós pensarmos, eu perdoei, mas tem como avaliar o meu coração se realmente eu perdoei? E essa é a nossa intenção aqui nesta tarde, é falar dos princípios bíblicos sobre o perdão para a gente avaliar o nosso coração. Será que realmente eu perdoei aquela pessoa que me ofendeu? Ou será que realmente eu me arrependi por ter ofendido aquela pessoa? Tá? Uma coisa importante, segundo o texto aqui do credor incompassivo, né? Versículo 23 do capítulo 18, eu quero ler algumas partes, diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E aí então tem toda aquela história que ele vai e o servo não tem dinheiro para pagar para ele perdoa, mas ele sai dali e ele tem um conservo que devia muito menos, e ele não perdoa a dívida, né? Ou seja, ele cobra e coloca aquela pessoa então para receber a punição, e aí depois ele também é punido por uma atitude com relação a essa, né? E na parábola do servo impiedoso ou do credor incompassivo, a prática de cancelar uma dívida, ela serve como uma metáfora para a prática do perdão. Então, aí nós começamos a caminhar já por uma definição e pela natureza do perdão bíblico. Na parábola do credor incompassivo, perdoar é tido, né, é usado como metáfora para cancelamento de dívida, ou na verdade o cancelamento de dívida é usado como metáfora para o perdão. Então o perdão, de certa forma, exige um posicionamento daquele que vai conceder o perdão, que tome sobre si o custo do que é devido. Olha só, de novo, para a gente poder entender aqui. Eu começo a entender por meio da parábola e da palavra de Deus, que quando eu perdoo alguém, eu cancelo uma dívida daquela pessoa contra a minha pessoa. E eu até vai ser exigido de mim que eu tome sobre mim mesmo o custo daquela ofensa, certo? Para que eu então possa perdoar biblicamente. E aí envolve uma coisa muito interessante, que é exatamente a natureza do nosso coração. Porque normalmente, quando nós falamos sobre perdão, nós temos a ideia de pensar numa justificativa para que eu perdoe outra pessoa. Não é assim? É assim comigo, eu acho que deve ser assim com você também. Nós queremos encontrar justificativas para a gente, aparentemente, né, a outra pessoa merecer o nosso perdão. Então, o perdão, segundo as Escrituras, traz a ideia, e aí nós mostramos pelo próprio Cristo, que leva sobre si os nossos pecados e que nos perdoa e que assume essa dívida. Obviamente, nós não assumimos a dívida no mesmo nível que o nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem perdoa efetivamente aquela pessoa do seu pecado no sentido de salvação é o próprio Deus, é o Senhor, né? Mas a ideia e a metáfora traz o conceito de que quando eu perdoo alguém, eu estou reconhecendo que há uma dívida, eu estou reconhecendo que eu fui penalizado por aquela pessoa em algum nível, né, moral, financeiro, físico, enfim, mas eu então decido pegar essa conta e não mais imputar sobre a vida daquela pessoa. Note bem que isso não significa com que a pessoa não tenha que talvez arcar com uma consequência de pagar, né, se for uma questão legal, de pagar diante da lei, se for uma questão financeira, talvez até devolver. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma condição do coração para que haja, então, a reconciliação diante de uma situação que eu fui ofendido. Então, imagine que alguém, de alguma forma, prejudicou você na vida, alguém fez algo para você, ou tomou uma decisão, tomou uma atitude que em algum momento trouxe
né, algo ruim para a sua vida, te, né, lesou por alguma coisa, e aí você precisa perdoar. Falando de perdas, mas talvez até diante de uma fala do marido, de uma fala da esposa, de um confronto do filho, né, você sabe, de um irmão da igreja, você sabe efetivamente que do outro lado houve realmente uma ofensa, mas então você está disposto a não mais cobrar essa dívida dessa pessoa. Por causa de quem? Do próprio Cristo. Então, Efésios que nós lemos diz assim: perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo nos tem perdoado. Então a ideia é que a centralidade para que haja um perdão verdadeiro, o meu olhar deve estar em Cristo, porque somos imperfeitos e caídos, e podemos então magoar os outros. Então note que a disposição do perdão começa exatamente no entendimento de que eu não vou cobrar uma dívida que eu sei que devem contra mim, ou devem para mim, ou me causou um dano. Eu vou perdoar essa dívida, eu não vou exigir, né? E aí, na verdade, eu tomo sobre mim essa dívida e eu perdoo aquela pessoa, né? E aí? Será que perdoar assim é tão fácil como às vezes nós falamos? Deixa eu ler aqui alguns comentários que os irmãos já têm participado aqui. Muito obrigado. A Zélia Galvão está dizendo boa tarde, Zélia. A Ilatier Reis, graças a Deus, hoje consigo perdoar com mais facilidade, mas antes não era assim. Hoje prefiro estar com o coração mais leve, liberando perdão, do que ficar sofrendo. Nós temos aqui a Nida, a paz do Senhor, a Micheline, que é boa tarde, paz e graças. A Irene, estamos assistindo, palavra maravilhosa. Delza, boa tarde. Pastor Tiago, boa tarde. Delza, sempre aqui nos acompanhando. Mas a partir aí dessa introdução, a pergunta é: será que perdoar ainda é fácil? Porque envolve algo que nós sentimos e que nós vivenciamos, que impacta o nosso coração, e quando as pessoas devem para nós, em qualquer âmbito e sentido da vida, a nossa tendência é dizer, não, é justo que eu seja pago, é justo que aquela pessoa faça isso. Uma coisa importante também, relacionada ao perdão, é que o perdão, ele faz uma promessa tripla para alguém quando você perdoa. Então, ao dar o passo do perdão, você está dizendo para aquela pessoa, ou você está dizendo para ela, eu não vou exigir, eu não vou cobrar uma dívida que você tem comigo, porque eu vou dar o meu perdão para você. Agora, quando nós perdoamos, nós também fazemos 3 promessas para as pessoas que estão ali no conceito do perdão bíblico, tá? A primeira promessa é, eu não vou levantar essa ofensa de novo, nem usar contra você, né? O único motivo para voltar a se referir à ofensa com o ofensor diz respeito, né, não diz respeito ao propósito da reconciliação, mas exatamente da vingança às vezes. Então veja bem, se você diz que você perdoou alguém, mas você constantemente retoma aquele assunto como arma para ferir essa pessoa, eu vou dizer uma coisa importante para você, talvez você não perdoou. Se você utiliza recursos de mágoas passadas, né? Aquela famosa história que a gente sempre escuta de baú, né? A pessoa vai lá e pega no baú e, peraí, vou mexer aqui, tira e fala assim, ó, tá vendo? Olha o que você fez comigo no passado. Se você carrega alguém nesse sentido, nos seus ombros, nas suas costas, e que você lembra constantemente que aquela pessoa fez alguma coisa contra você, e na primeira oportunidade você traz esse assunto, né? Então significa que você não perdoou biblicamente, mas que você ainda utiliza daquele assunto, daquela situação, para confrontar aquela pessoa. Não sei se você já fez isso, mas hora ou outra alguém pode dizer assim, mas você está reclamando, mas um dia você fez isso também. E o quanto, meus irmãos, é comum pessoas com 10, 15, 20, 30 anos que lidaram com uma coisa no passado, ainda carregarem, levarem as mágoas do passado, e de repente aquilo vai tendo uma crescente, causando amargura. A Bíblia fala sobre a raiz de amargura quando não há o perdão. E aí então o que acontece? Aquela pessoa em algum momento, ela traz isso numa discussão completamente desnecessária. Talvez você seja esse tipo de pessoa. Pessoa que hora ou outra numa discussão com o marido, com a esposa, com os filhos, com o irmão, em algum momento você resgate, né, situações do passado em que você foi ofendido ou ofendida, e você traga aquilo ali para uma discussão, mas você já disse que perdoou, mas você já disse que
perdoou aquela dívida. Então, ao trazer o assunto, né, então significa que você precisa avaliar o seu coração, eu preciso avaliar o meu se isso acontece. Porque nós precisamos então nos posicionar como alguém que realmente faz uma promessa. Então, quando você perdoa, você faz a seguinte promessa: eu não vou levantar mais isso de novo e nem usar contra você. A outra promessa, eu disse de 3 promessas. A primeira é essa: não vou levantar esta ofensa, né, mais contra você e nem usar isso como meio de atacar. Uma segunda promessa que a gente faz com relação ao perdão, para avaliar o nosso coração, se nós realmente perdoamos, é a seguinte: não vou fofocar nem difamar por causa desta ofensa, né? O que isso significa? Se você estiver magoado, né, você pode até utilizar meios assim de, olha, estou compartilhando com você aqui, né, mas para você orar, né, mas olha, fulano me magoou, né, isso daqui. Então, se você, e na primeira oportunidade que você tem, você compartilha, você fofoca da ofensa que foi feita a você, então significa que você não perdoou biblicamente. E é interessante que às vezes nós falamos, lembra que perdoar praticar o perdão é perdoar uma dívida, e às vezes tomar essa dívida sobre si, sabendo que o outro realmente é culpado. O que isso significa? Negar o eu, negar o coração, negar o padrão de aceitação, né? No sentido de, não, eu preciso exercer minha justiça. Agora, o que acontece? Quando eu fofoco sobre o quanto eu fui ofendido, né, ou até com relação à honra daquela pessoa, né, às vezes, fulano, irmão, né? Mas olha, cuidado, porque um dia essa pessoa fez isso contra mim. Claro que se existe uma questão legal, uma questão, né, mais terrível assim, obviamente que às vezes o compartilhar é importante, até para a proteção de outra pessoa. Mas quando é uma ofensa, né, uma palavra dita fora de tempo, enfim, e eu difamo aquela pessoa porque ela me causou um mal, significa que eu ainda estou com a centralidade do meu eu nessa situação. E talvez aquela frase que eu diga, não, para mim está tudo resolvido. Não levo mágoa de ninguém. Mas talvez nós não tenhamos a sinceridade bíblica, piedosa, de avaliar o nosso coração e de entender que o perdão, né, é a forma que o Senhor também cuida de nós nesse sentido. A última promessa que você faz com relação ao perdão é: não vou remoer esta ofensa, né, que é fazer o replay lá do pecado para saborear cada detalhe, né? Então, você já fez isso? Ficou remoendo na mente assim, por dias, meses, talvez até anos, né? Talvez até hoje, depois de muito tempo, você fique remoendo e vendo a cena da ofensa na sua mente constantemente, e pensando assim, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter confrontado assim. E a gente faz, né? Eu não sei, a gente às vezes parece aí, em todo esse processo, fica questionando e fica treinando, né, o que poderia ser falado e o que poderia ser dito naquele momento que nós somos ofendidos, e talvez falando, por que eu não disse isso? Por que eu não falei aquilo, né? Então fica remoendo cada detalhe para atenuar, para intensificar, né, a dor no coração, mas nós já prometemos que não vamos então jogar isso mais sobre a mesa, nem sobre outras pessoas, e também nem sobre o nosso próprio coração. Então note muito bem que a prática bíblica do perdão, se você fica remoendo aquilo, você realmente não perdoou. Eu também não perdoei se eu faço isso. Eu preciso avaliar o meu coração dentro dessa questão de saber se realmente eu pratiquei, eu dei o passo, né, da palavra do Senhor. Então isso é importante. E aí? Como é que está a avaliação do seu coração aí? Você realmente perdoou? É a pergunta tema aqui do nosso encontro hoje. Será que perdoar é tão fácil assim? Porque envolve outras questões, e principalmente dentro do próprio coração, do nosso coração, onde nós podemos então e devemos tratar. Uma outra coisa importante sobre o perdão bíblico é que a falta de perdão, né, ela pode transformar vítimas em vitimadores, né? O que isso significa? O servo da parábola, ele foi perdoado, mas ele não perdoou. Note bem depois na sua leitura em casa, ele foi perdoado pelo seu Senhor, mas quando ele teve a oportunidade de graciosamente, de amorosamente praticar o perdão, ele não faz isso. Ele agarra e sufoca, né? Ou seja, aquele que deveria
ceder o perdão porque tinha recebido o perdão, ele se torna então alguém que subjuga o seu conservo. E a grande premissa bíblica é: quando nós deixamos de perdoar, nós somos ativos e não passivos. Quando deixamos de perdoar as pequenas ofensas, né, da vida cotidiana, lentamente, mas certamente, nós trilhamos o mesmo caminho, talvez, de sufocar pessoas, de colocar um peso sobre a vida das pessoas e de julgar essas pessoas. Né? Quando alguém peca contra nós, nós nos sentimos, a princípio, inundados por uma ira justificada. Né? Por que você fez isso contra mim? Eu nunca imaginei que você faria. Né? E a sensação inicial de injustiça, ela pode nos levar a ser juiz sobre a vida de uma outra pessoa. E quando eu falo juiz sobre a vida de alguém, eu estou dizendo num juiz, num nível de julgamento divino, de dizer assim: não, é essa sentença que eu dou para você. E aí então nós podemos responder de várias formas, né? Ou seja, nós podemos ficar calados, né? Às vezes aí o marido, né, dá um gelo na esposa, a esposa dá um gelo no marido. Isso não é uma maneira bíblica de resolução de conflitos e nem de perdão. Talvez nós tratamos os nossos filhos com amargura no coração. Isso também não é, de forma alguma, a prática do perdão bíblico corretamente. Talvez, né, nós evitamos um irmão porque não queremos tratar desse assunto. Isso também não é, né, a forma bíblica de resolver. Então, esse servo, né, que não perdoou o seu irmão, que não perdoou o seu conservo, rapidamente o que ele faz? Ele vai lá e toma e age com justiça própria. E nós podemos fazer isso, porque na falta do perdão nos torna então de vítimas para vitimadores, né, ou vitimizadores. Quer dizer, a autocomiseração. Dó de mim, olha o que fizeram comigo, olha o que estão fazendo com isso daqui, olha o que falaram. Então eu poderia, né, usar aquele momento para tratar o meu coração, mas eu fico então me vitimizando diante de consequências, de situações que as pessoas fizeram. E isso, obviamente, não vai me levar a ter uma paz, uma liberdade, uma tranquilidade diante do Senhor. Então, a sensação da ira e de ser, né, das pessoas serem injustas conosco pode nos levar por um caminho muito perigoso, de nos tornar juízes tomando o lugar de Deus diante daquela situação. Então, meu irmão, por mais irado que você fique e por mais injustiçado que você se sinta, há um caminho muito mais excelente para a resolução dos conflitos. Não é fechar a cara, não é evitar pessoas, não é dar um gelo no marido, dar um gelo na esposa, né? Não é lidar com o irmão em Cristo como, vou evitá-lo, né? Principalmente se você for de uma igreja grande, onde você tem a opção de ir num culto, ele ir no outro, você nunca se encontrar com ele. Isso são problemas do nosso coração. Então nós devemos amorosamente, biblicamente, conceder o perdão e não nos tornar vitimizadores de uma situação, né, que por mais que tenhamos sido vítimas nesse sentido, né, do ataque do outro, da palavra do outro, cuidado para o seu coração para não ser inundado com a raiz de amargura, que muito bem lembra as Escrituras que aquele que tem raiz de amargura, ele pode contaminar muitas pessoas. Não é isso? Não é isso que o texto bíblico diz? Prossigamos aqui, tá? A falta de perdão, ela tem um custo muito alto, né? Praticar o perdão não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, né? Eu não estou dizendo que é simples. Eu não estou dizendo que é instantâneo, que você foi magoado. É claro que há níveis de ofensa, né? E também tem muito a ver com a sua identidade em Cristo, como que você se enxerga. Então, se você se enxerga, né, num nível muito elevado, né, diferentemente daquilo que Paulo diz lá em Romanos 12, 3, se você pensa de forma desequilibrada sobre si mesmo, né, ou seja, não equilíbrio segundo a graça, mas você se sente muito especial, né, enfim, a ofensa pode ser, então, muito dura em coisas pequenas. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que têm a sensação de perseguição e de ofensa constante. Então, você chega para a pessoa e diz assim, olha, coisa simples, talvez você diga para ela, olha, eu não gostei muito do jeito que você falou, você me ofendeu, né? Aquelas pessoas que elas não querem ser confrontadas. Quando você confronta ela, inclusive com relação ao pecado, ela se sente então magoada, né? Se você dá um alerta, você, né, traz uma ideia sobre você me ofendeu. Então tem pessoas que supervalorizam a ofensa,
Tá? Ofensa é ofensa e ponto, não estou dizendo que não seja pecado, mas tem gente que supervaloriza, porque na verdade a centralidade é a dignidade do seu próprio coração. Então o eu é que denomina nesse sentido o quanto foi a ofensa, né? A intensidade daquela ofensa. Então é importante pensar nisso. A amargura, ela destrói pessoas e relacionamentos que não perdoam, né? Jesus chama a nossa atenção, né, para uma dimensão eterna e vertical. Ele mostra como é o alto, né, o preço que precisamos pagar se não perdoarmos, né? A falta de perdão no final pode custar muito caro. E é interessante, né? Vamos pensar nas famílias aqui. Quantos maridos e esposas, né, criam seus filhos num ambiente de mágoa, onde a esposa fala das mágoas do marido para os filhos. Seu pai, lembra? Olha, mas seu pai fez isso, mas seu pai faz aquilo. Ou o contrário, né? O marido fala, mas a sua mãe. Então as crianças já nascem entre irmãos, né, que não praticam, que não são ensinados com relação ao perdão. Então, em conversas de roda da igreja, depois do culto, antes do culto, né, você escuta aquela pessoa, e numa oportunidade que ela tem, ela joga para fora a raiz de amargura do seu coração. Minha pergunta para você conhece alguém amargurado? Conhece alguém que constantemente está aí, hora ou outra, oportunidade, já lança? Conhece alguém, né, que tem briga com todo mundo? Né? Todo mundo é ruim, né? Aquela ideia assim, uma sala de aula, todos os alunos tiram 0. De quem é o problema? Dos alunos ou do professor? Né? Quer dizer, ninguém atingiu a média, ninguém. E tem pessoas que são assim, inclusive em igrejas, ficam rodando de igreja em igreja, tentando achar igrejas que sejam perfeitas. Não existe, obviamente, para que elas se sintam muito bem, porque ela foi ali, naquela igreja, ela foi magoada. Eu não estou dizendo que não exista isso, entenda muito bem. Mas eu, sinceramente, conhecendo o meu próprio coração pecaminoso, né, e você também pode participar e pode comentar com relação a isso, às vezes você encontra alguém que passou por várias igrejas, e aquela pessoa diz assim, não, aquela igreja me magoaram. Mas espera aí, e você não magoou ninguém? Qual foi a sua atitude com relação a isso? Então perceba que a falta de perdão, ela traz muitas raízes de amargura e pode contaminar filho, filha, esposo, esposa, pode contaminar irmãos, né? Pode inclusive dividir igrejas. Quantas histórias nós sabemos de igrejas que são divididas por raiz de amargura? Então note que o preço, além de tudo, né, além de todas as coisas, é você ter aí gastrite nervosa, é você ter aí ansiedade, é você ter inúmeras outras coisas, né? E talvez relacionamentos encurtados, né? Não impossibilidade, mas poucos relacionamentos de crescimento em Cristo, porque você é alguém amargurado, né? Cada 3 ou 4 palavras, algo revela amargura com a vida, com pessoas, com o marido, com a esposa, com o filho, com o trabalho. Então, carregar a mágoa tem um peso muito elevado, muito alto. E vai custar caro, porque vai tratar o nosso coração, ou vai levar o nosso coração, né, a ficar pesado constantemente. Outra coisa importante, o perdão, tá? Note bem. Antes disso, deixa eu só pegar aqui o meu celular para a gente ver as participações. Vocês estão participando aqui. Nós temos aqui a Elisete Andrade. Boa tarde, Elisete. Tudo bem, minha irmã? Não é fácil perdoar, não é fácil, realmente. Mas quando você se depara com essa situação, na hora o Espírito Santo fala, você fala para as pessoas perdoar, e agora? Exatamente, né? Nós falamos, depois somos confrontados pelo Senhor, né? Temos mais participações aqui, o Glauber Mesquita, Fortaleza, Ceará, um grande abraço. Quando levamos em consideração que pecamos com Cristo diariamente, podemos perceber que Ele nos ama, tem misericórdia de nós. A Ilatier Reis participa aqui conosco também, boa tarde. Luciano dos Santos, graça e paz aos irmãos. Pastor Tiago, sou uma bênção, você também é uma bênção, meu irmão. Vocês são bênção em Cristo para mim, para nós. Nida, essa forma de olhar para a pessoa e pensar, sentir que ela não me deve nada, é um exercício bastante, talvez difícil, né, a irmã queria colocar aqui. Realmente, minha irmã, se olhar para alguém que sabe que pecou contra você e você pensar assim, eu perdoo essa dívida, eu quero perdoar essa dívida. Muito boa a sua reflexão. Virgínia diz, mágoa é a âncora que nos impede a caminhar, verdade. E além de trazer várias consequências para a nossa vida, né? Elizabeth aqui, boa tarde, irmã Elizabeth, Deus abençoe.
Roseno Gomes, boa tarde, assistindo aqui de Juazeiro do Norte. Que grande bênção, grande bênção. Bom, vamos continuar aqui. E aí, como é que está a avaliação desse seu coração aí, que talvez você começou no início falando assim, não, eu perdoo fácil. Me magoou, já estou perdoando, não precisa nem pedir perdão. Será? Né? Será? Lembra aí como é que você tratou o maridão, né? Nesses dias, tratou a esposa, tratou os filhos, tratou, né, os amigos de trabalho, os irmãos da igreja. Será que houve aí esse relacionamento, dizer, não estou usando nenhuma arma, né, contra essa pessoa de uma manifestação que eu não perdoei, né? Então, pensa bem, vamos lá, vamos seguir aqui em algumas questões importantes também. Uma coisa importante é perdoar é tanto um evento quanto um processo. Note bem, perdoar é tanto um evento, você perdoa pontualmente, mas também um processo. Note que a pergunta, né, na parábola do servo impiedoso, Senhor, Pedro pergunta, né, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar até 7? Jesus respondeu, não te digo, né, 7, mas até 70 vezes 7. Né? Tem envolvido com uma questão cultural, da tradição, e o Senhor não está dizendo quantas vezes a gente tem que perdoar, mas está dizendo que o perdão é uma prática constante na vida de um cristão. Quando nós perdoamos um cristão, é um evento. Eu perdoo você. Então, quando você perdoa alguém em Cristo Jesus, quando você perdoa alguém, você está dizendo, eu perdoo você. É um evento, é algo pontual, tá? Mas eu perdoo e continuarei a manter o meu perdão. Não agirei com base no meu desejo pecaminoso de vingança. Nós perdoamos e preservamos o perdão. Por isso que ele é um evento e, ao mesmo tempo, ele é um processo. Vou dar um exemplo aqui na área de aconselhamento bíblico. Chega o marido e chega a esposa. Um dos dois cometeram adultério. Pecaram, traíram. A esposa decide perdoar. O marido decide perdoar. É um evento, mas também vai ser um processo. Por que um processo? Confiança, resgate do amor bíblico, lutar contra tentações intensas de jogar na cara. Está percebendo a diferença aqui? Eu tomo a decisão do perdão porque é uma obediência ao Senhor, porque Deus me pede para perdoar no princípio de mutualidade cristã. Mas perceba que dentro desse conceito, né, da ofensa também exige o processo de restauração. Talvez um irmão em Cristo pecou contra você, você decidiu perdoá-lo, mas o processo, talvez, da confiança, do resgate, de novo, de uma intimidade que tinha entre as famílias. Então, note que há um processo também. E esse processo deve ser respeitado tanto por aquele que perdoou, quanto por aquele que recebe o perdão. Porque, por outro lado, também, às vezes você pecou contra alguém, né? Você pecou contra alguém e você chega e fala, mas você me perdoou? Calma aí, mas agora você tem que confiar. Calma, meu irmão. Entenda que do outro lado há um coração ferido, que não deve viver centralizado na sua dor, mas na palavra de Deus, em Cristo Jesus, mas há um processo de restauração. Lembre-se que no Salmo 126, o salmista agradece pela restauração passada, ele pede restauração presente, e ele pede restauração presente e pede por restauração futura. Perceba o processo da restauração. Então, o perdão é pontual, né? É um evento, eu perdoo, eu decido perdoar você, mas agora há o processo da restauração. Então, é tanto a palavra do evento eu perdoo, e agora também manter, né, o perdão diante de uma situação em que você foi ofendido. Então, talvez você tenha passado por uma crise no seu casamento, na sua família, na sua vida, no seu trabalho, na sua igreja, e pessoas pecaram contra você e o seu coração está dolorido. Então, mas você decidiu perdoar. Agora, é claro que você não vai acordar no outro dia e vai dizer, está tudo bem, né? E pode ser que esteja realmente, pode ser que Deus faça isso, o Senhor é soberano, não é verdade? Mas, veja bem, há um processo de restauração, de caminhar, de estabelecer, de entender, né, de tratar talvez outras feridas que foram aparecendo com relação a isso, e a grande luta dos dois lados de não centralizar. Em que sentido? Aquele que peca
diz assim, mas também, gente, já passou uma semana, não vai perdoar? Tem que voltar como era antes, porque a Bíblia fala de reconciliação. Realmente, meu irmão, a Bíblia fala de reconciliação, mas ela também fala do trato do coração. Agora, por outro lado, aquele que foi ofendido também não pode dizer, não, acho que daqui a uns 10 anos eu melhoro, né? Não, permita que o Senhor também trabalhe no seu coração. Cuide da sua vida e você esteja aberto, disposto, entregue no altar do Senhor para que você seja trabalhado com relação a isso. Então isso é muito importante dentro do perdão bíblico. Bom, nós vamos dar uma pequena pausa aqui no nosso tema, porque nós temos um vídeo aqui do nosso Centro de Aconselhamento Bíblico, que nós veremos daqui a pouco, um vídeo que fala sobre o processo de pedir aconselhamento, né, para aqueles que desejam ser aconselhados pelo Senhor. Então nós vamos ver um vídeo com uma das nossas conselheiras aqui, a irmã Elza, ou Dona Elza, como eu a chamo, né, uma irmã muito querida, que tem feito um bom trabalho aqui na área de aconselhamento, aconselhado irmãs, e que tem um programa também aqui, a Maternidade na Real, ela e um outro grupo de irmãs, que é uma bênção também. Então, vamos assistir esse vídeo e já retornamos aqui com o nosso tema de hoje. Você que gostaria de receber aconselhamento, precisa entrar no site da nossa igreja, ippinheiros.org.br, clicar em menu, serviços e quer aconselhamento. Ao clicar em quer aconselhamento, você será direcionado à página do Centro de Aconselhamento Bíblico. Lá tem um texto de boas-vindas para vocês e logo abaixo tem um formulário. Você precisa preencher esse formulário e enviar. Quando você fizer isso, o Centro de Aconselhamento receberá o seu pedido de aconselhamento. Esse pedido vai ser avaliado e logo em seguida você receberá uma mensagem onde você será direcionado ao conselheiro que o atenderá. Esse espaço de aconselhamento é um espaço seguro, porque é confidencial. Você vai poder falar das suas dores, dos seus anseios, das suas angústias, ali, centrado com o olhar, com o cuidado da palavra de Deus. Porque nós cremos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Quem fará esse atendimento? Os nossos irmãos, as nossas irmãs aqui da IPP. São os conselheiros que foram e continuam sendo treinados e capacitados para te atender. Mas são pessoas que dependem tremendamente da graça e da ação do Espírito Santo. Que bênção, Deus tem nos dado uma grande bênção de ter um centro de aconselhamento aqui na nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde nós não somente aconselhamos pessoas, mas também damos curso às pessoas. Nós temos 2 cursos principais aqui, que é o curso básico de aconselhamento bíblico, né, que é de 3 meses, então esse ano as vagas já se encerraram com 150 inscritos, graças a Deus, mas nós temos também o módulo, os módulos de aconselhamento que começa dia 10 agora de março e você pode fazer um curso com um dos professores da área de aconselhamento aqui, irmãos e irmãs que são da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e nós lecionamos. Então, se você quer mais alguma informação sobre o curso modular de aconselhamento, você pode entrar no site da nossa igreja, ippinheiros.org.br, na parte de cursos, né, escola de aconselhamento, e você tem todas as informações, ou você pode entrar em contato com o telefone do Centro de Aconselhamento, que vai aparecer aí na sua tela, o WhatsApp do Centro de Aconselhamento Bíblico, tá? Os irmãos já vão colocar aí, eu não lembro de cabeça aqui, mas já vai aparecer, e aí vocês também vão poder participar e perguntar, e vai ter alguém lá para responder sobre o curso na área de aconselhamento bíblico. Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema, um tema importante e relevante, que é sobre perdão. E aí, como é que você está aí na sua prática de perdão, né? Como é que você está aí diante do perdão? Quero ter mais algumas participações aqui, para a gente ir para a parte, né, um pouco mais avançada aqui do nosso estudo. Eu quero ler aqui algumas mensagens também. Vaninha, palavra abençoada, IPB, Deus abençoe. Eugênio, falo várias vezes que perdoo, mas vira e mexe, sinto raiva da minha ex-esposa pelo que aconteceu entre nós. Meu irmão, que Deus possa trazer a paz no seu coração.
E olha aí, ó, voltando aqui, ó, olha, apareceu um número aí. Então você pode mandar uma mensagem no WhatsApp para o Centro de Aconselhamento aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então você vai ter mais informações tanto sobre aconselhamento, quanto também sobre a questão dos cursos que nós oferecemos aqui. E uma coisa muito importante que eu quero falar, eu sempre esqueço de falar isso aqui, mas ela é muito importante. Nós temos aqui um Disque Aconselhamento. Então, tem o número da igreja, você liga aqui para o número da igreja e você vai, então, ser direcionado sempre e diariamente, fica 2 conselheiros ao telefone para passar você ou uma outra pessoa aqui. Então, você conhece alguém que está em crise, você conhece alguém que está lidando com um momento, naquela situação, que precisa de uma palavra, que precisa de uma oração, pede para ligar aqui na secretaria da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e aí então nós transferimos para um conselheiro que está atendendo no dia e vai orar com essa pessoa pelo telefone, vai ler as escrituras com ela. Então nós temos essa oportunidade também aí, o pessoal vai pegar o telefone da secretaria da igreja e nós passamos daqui a pouco para vocês também, tá? Voltando aqui para as mensagens, Tainá Félix, Tainá, minha querida amiga, apesar de depender da nossa iniciativa, tem o agir do Espírito Santo para que o perdão aconteça, porque muitas vezes ele não acontece do dia para a noite. Realmente, Tainá, existe sim a ação do Espírito, né? No finalzinho aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o fato também de olharmos para Cristo e aí o Espírito age em nós, mas tem, exatamente, tá? Nós temos também aqui a Nancy assistindo de Salvador, um abraço para os irmãos queridos aí de Salvador, pastor Tiago, Deus te conceda saúde, muito obrigado minha irmã, desejo o mesmo, que o Senhor fortaleça o seu coração. Rosângela Silva, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Tiago, que Deus continue lhe abençoando, que bom receber mensagens assim, que eu sei que tem muitos irmãos, irmãs queridos, pelo Brasil, aí até fora, orando por este ministério, orando pela nossa igreja, orando aqui pelos nossos pastores, nosso pastor, né, reverendo Arival e todos os outros que ajudam e servem aqui, uma grande bênção saber disso, isso realmente alegra o meu coração, o nosso coração aqui, né? O processo pode continuar perdoando, o verbo no gerúndio, não é, pastor? Zélia Galvão, exatamente. Quer dizer, eu mantenho, eu faço a manutenção deste perdão, né? Quer dizer, tratando no meu coração. Muito boa, Zélia. Elisete, a falta de perdão traz muita raiva, verdade. Né? Quando nós perdoamos, mesmo que seja uma dívida contra nós, nós então nos sentimos em paz, né? Porque sabemos que fazemos a vontade do Senhor. Meus irmãos, vamos aqui para mais uma etapa do nosso bate-papo. Que bom que vocês estão participando, batendo esse papo, colocando coisas aqui. A minha oração é que Deus nos edifique cada vez mais. Vamos lá. Já ouviu essa frase? Perdoar é esquecer, você tem que esquecer. Já ouviu essa? Eu sei que você já deve ter ouvido em algum momento, né? Por quê? Porque existe aquela referência, né, de Jeremias 31, 34, que diz assim que Deus perdoa os nossos pecados e joga no fundo do mar e se esquece deles. E aí as pessoas viram para a gente e falam assim, esquece o que aconteceu, porque perdoar é esquecer. Negativo. Perdoar não é esquecer de forma alguma. Por que a gente fala às vezes de esquecer? Porque se você esquece efetivamente alguma coisa, aquilo não machuca mais você, não é verdade? Então se eu esqueci de alguma coisa, involuntariamente eu vou pensar assim, eu não me sinto culpado porque eu esqueci. Então às vezes a ideia do esquecer da dor, do esquecer do conflito, é para pensar assim, não, mas daí você não vai sentir dor. A essência do perdão, a natureza do perdão é exatamente o seguinte, eu lembro, eu sei quem foi o ofensor, eu sei qual foi a ofensa, eu sei o quanto eu fui lesado, eu lembro disso, mas eu perdoo. Está vendo a profundidade disso? O fato aqui do nosso Deus, do Senhor Deus, lançar no fundo do mar e esquecer os nossos pecados, não é a ideia de que Deus efetivamente esquece. É que, na verdade, eu devo, né, a ideia aqui é que Deus não vai mais trazer isso à tona, como nós falamos antes. Deus não vai ficar trazendo, né, Deus não vai ficar colocando aqui constantemente uma situação. Então não é que Deus esquece, porque Deus é onisciente, meus irmãos. E quando traz essa ideia de que nós devemos esquecer, a expressão não lembrar não diz respeito a apagar da memória, mas a guardar uma promessa. Lembra aquilo que nós falamos antes? Eu faço uma promessa, que eu não jogo isso mais na sua cara. A mesma coisa o Senhor faz conosco. Ele não me cobra de pecados que Ele já me perdoou em Cristo Jesus.
Então, perdoar não é esquecer. Você vai chegar na igreja, você vai ver aquele irmão que te magoou, você vai ver aquele irmão que lesou você por alguma coisa, mas a graça de Deus, aí lembrando aí, Tainá, a ação do Espírito Santo em nós vai fazer com que nós olhemos para esse irmão, dizendo assim, e pensemos e podemos até falar, eu perdoo em Cristo Jesus. Eu não poderia perdoar, mas Paulo me lembra, eu perdoo por causa de Cristo Jesus. Olha que magnífico perdão. A ideia do esquecer é muito mais talvez para lidar com o coração, para não lembrar e ser ferido. Não, nós vamos lembrar de pessoas que nos ofenderam. Nós vamos talvez até de lembrar, porque vamos levar marcas em nossos corpos, na nossa mente, no nosso convívio. Mas a graça de Deus que excede, né, tudo que nós podemos pensar aqui no sentido de não ser perdoado, e Deus nos dá a graça, Deus nos dá o seu amor, Deus nos dá o próprio exemplo de Cristo para dizer assim, eu perdoo você. E olha só, a reunião, vamos colocar no contexto de igreja, a reunião da igreja e vemos pessoas que nos ofenderam. Talvez você entre na sua casa e você veja o seu marido que adulterou uma vez, que pecou contra você. Você veja uma esposa que gritou muitas vezes, que agiu com ira. Você vê um filho que foi tão rebelde por muitos anos, que magoou seu coração como pai. Talvez você receba um irmão em Cristo na sua casa, vai comer na sua mesa, e ele um dia pecou contra você e te ofendeu. Mas você está ali, sorrindo. Você está ali demonstrando amor. Você está ali vivendo a graça de Deus. Não porque você é bom em perdoar, porque não somos, mas porque o Espírito de Deus está em nós, nos fazendo aplicar a palavra, e nós temos o exemplo do nosso Senhor também, o quanto recebemos graça. Não é lindo isso? Não é lindo olhar e ver que pessoas pecaram contra outras, mas existe o perdão, a restauração, né, a edificação desse processo. É uma grande bênção. Então, perdoar não é esquecer, tá? Perdoar não é paz a qualquer custo também não, viu, meus irmãos? Olha só que coisa interessante. Perdoar não é paz a qualquer custo, tá? Um conceito errado sobre perdão é deixar a pessoa em uma posição vulnerável, né? Se eu perdoo aqueles que pecam contra mim, eu me torno um capacho. Isso não é verdade, mas por outro lado, as Escrituras não nos dizem para abrir o caminho para que pessoas também pequem contra nós constantemente. Então você tem lá alguém que peca constantemente contra você, e aí você, não, a pessoa chega, me perdoa, perdoo, amém, graças a Deus, semana que vem, fiz de novo, me perdoa. Não é paz a qualquer custo. A confrontação é necessária. A confrontação, ela é válida. O perdão não significa que todas as consequências serão tiradas, meu irmão. Isso é um exemplo para nós. Se eu vou lá e cometo um pecado, se eu infrinjo a lei, por mais que Deus me perdoe, eu vou ter que arcar com as consequências. Agora, o grande problema de quem peca muitas vezes contra nós, ou até mesmo de nós pecamos contra outras pessoas, é que a gente acha que perdoar é simplesmente não sofrer a penalidade. Vou dar um exemplo. Eu falo com meus filhos isso. Eles pecam, né? Somos pecadores, não num conformismo digo isso, mas pela realidade da nossa natureza. E muitas vezes, né, meu filho peca, ele pede perdão, eu falo para ele, filho, eu perdoo você porque eu sou seu pai, e não só por causa disso, mas porque eu fui perdoado pelo Senhor e eu entendo a graça de Deus. Mas filho, você ainda sofrerá a consequência do ato pecaminoso que você teve. Às vezes Deus pode retirar isso. Às vezes nós podemos agir, né, andar uma segunda milha, mas veja bem, perdoar não é paz a qualquer custo, meus irmãos, tá? A confrontação piedosa, ela é muito mais importante. Ela é importante também nesse sentido, porque mostra amor adequado. Porque se eu perdoo e eu também não confronto, não ensino, não é um amor adequado. Porque às vezes eu posso querer perdoar, entre aspas, para não tocar no assunto porque me fere. Mas muitas vezes eu deixo aquele, então, sem confrontação, que cometeu o pecado. Então, o Senhor nos chama a amar, né, biblicamente, mas também em contrapor as atitudes e ações daqueles que estão pecando constantemente. Então, você deve perdoar, eu devo, precisamos perdoar, até por uma questão de não carregar isso a nossa vida toda. Mas isso não significa, meus irmãos, paz a qualquer custo. E o que eu estou dizendo com relação a isso? Que eu vou permitir que pessoas pequem contra mim livremente e não sejam confrontadas. E talvez ela não goste de ser confrontada.
mas o meu dever cristão é de confrontá-las em Cristo Jesus. Com a motivação correta, né? Não só porque pecou contra mim, mas a princípio, lembra da parábola do filho pródigo? Que ele tem a reflexão, ele fala assim, pequei contra os céus e contra o meu pai. Quando Davi confessa o pecado dele no Salmo 51, ele diz, pequei contra Deus. Então, a minha preocupação também é que eu preciso, né, entender que, acima de tudo, né, pode ser minha esposa, meus filhos, pode ser meu pai, minha mãe, meus amigos, meus irmãos em Cristo, primariamente, eles não pecaram contra mim, eles pecaram contra o nosso Pai Celestial, contra Deus. Então, a preocupação da confrontação é que ele seja restaurado diante de Deus. Agora também, eu vou avaliar, porque a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Porque muitas pessoas me perguntam assim, tá, pastor, eu perdoo e é só isso? Bom, o perdão não é simples, mas ele é um processo que devemos praticar, certo? Mas também, isso não quer dizer que eu não vou usar a palavra exigir, mas que eu possa, então, confrontar aquela pessoa para dizer, ok, eu não preciso ver os frutos para te perdoar, mas eu quero ver os frutos, porque os frutos vêm junto com a decisão do arrependimento, ou com o arrependimento causado e praticado, né, pelo próprio Deus no nosso coração. Então isso é muito importante, meus irmãos, para que nós também não nos coloquemos numa situação onde constantemente as pessoas ficam pecando contra nós livremente, né, nos lesando por alguma coisa, e nós também não nos posicionamos amorosamente, porque estão pecando contra Deus primariamente, para também trazer o confronto para o coração dessas pessoas, tá? Então isso é muito importante. Mais uma lida aqui nos comentários, muitos irmãos participando, que bênção. Gélia diz assim, Gélia, boa tarde, minha irmã. Irmão, tenho muita dificuldade de perdoar, mas peço a Deus para transformar meu coração. Continue orando, continue também assistindo aí o restante, né, e também o início, para que possa ver os passos bíblicos do perdão. Anida, tarde abençoada, Deus abençoe, minha irmã. Mira Nunes aqui, oi, eu amo ouvir sua pregação. Minha irmã, Deus abençoe a sua vida, fico muito grato, louvado seja o Senhor. A Zélia diz, Deus não vai ficar cobrando, não é, pastor? Exatamente, minha irmã. Uma vez perdoado, né, o Senhor, isso que significa o texto de Jeremias que nós colocamos aqui, uma grande bênção. Bom, uma parte prática aqui, quer dizer, mais prática, né, sobre a prática em fim, né, ou em si do perdão. Como que eu posso praticar o perdão se tivesse um passo a passo aqui para a gente compreender algumas coisas? Primeiro, tá? Não faça vista grossa para o pecado. O texto de Mateus 18:15 diz assim, ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Lembra o que eu disse? Então, perdoar não é sinônimo de não repreender, tá? Porque alguém pode dizer assim, mas você me perdoou, agora você está me confrontando? Meu irmão, eu estou te confrontando porque eu te amo. Porque eu amo você em Cristo Jesus. E eu estou mais preocupado do que a minha honra com a dignidade do nosso Deus, com a santidade do Senhor e com a sua vida. Então perceba que sai da centralidade do meu coração para a glória e para a majestade do nosso Deus, tá? Então, o versículo do texto que lemos aqui, de Mateus 18, fala sobre humildade, fala sobre não ignorar o pecado, fala sobre o fato também de uma confrontação pessoal, e o perdão não precisa e não é fazer vista grossa ao pecado. Então, o pecador, ele deve ser confrontado. Nós precisamos ser confrontados. Nós não podemos ser autogovernados, precisamos da palavra de Deus, porque senão fazemos, né, o que dá no coração e achamos que, mas é pouco, não precisava tudo isso para aquele que foi ofendido, né? Nós podemos falar isso, mas temos que tratar e cuidar também do nosso coração, tá? Ame o pecador, ame aquele que pecou contra você. Romanos 12:17 fala, a ninguém torneis mal por mal. Talvez você tenha uma grande oportunidade de fazer o mal para aquele que pecou contra você. Talvez ele bata a sua porta. Talvez ele precise de você. E não sei você, mas nós, né, somos pecadores. E podemos ter aquela sensação de, agora precisa de mim, né? Meu irmão, não torne o mal com o mal. Ao contrário, procure coisas dignas. Romanos 12 fala a respeito disso. Você pode, né, essa passagem limita o que se pode fazer quando se ama o pecador habitual, aquele que está pecando, né, aquele que pecou, eu posso dar o bem para ele. Ainda que eu confronte, ainda que eu trate o seu coração segundo a palavra, mas eu não posso dar o mal com o mal, né? Isso não é a essência do amor cristão.
Viva de acordo, né, com o alto padrão bíblico. Mateus 5, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau. Né? O fato não é você andar de mãos dadas com aquele que é mau, mas de você ter um padrão de resposta bíblica, não mais de rancor, de ira, de amargura, no sentido de olho por olho, dente por dente, mas você ser alguém que antes mesmo que pequem contra você, você possa ter a disposição do perdão diante da outra pessoa. Lide primeiro, quando você for ver essa questão do perdão, lide primeiro com a atitude do seu coração. Marcos 11, 25 fala assim, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Então, coloque o seu coração na avaliação. Pode ser que você seja o ofendido nessa situação, mas, meu irmão, duas coisas podem acontecer. Primeiro, você também ser uma parte do processo de tudo que aconteceu, e nós somos, né? Quer dizer, se o marido briga com a esposa briga com... Se há uma briga familiar, pode ser que um não tenha provocado, mas a forma como ele tenha respondido, isso tenha ido um pouco mais além. Talvez, naquele momento, eu não fui aquele que provocou, mas uma palavra dura, fora de tempo, numa comunicação não bíblica, baseado lá em Efésios capítulo 4, a minha palavra não transmitiu graça, mas transmitiu luta, briga, rivalidade. Eu não comecei, mas eu coloquei um pouco de combustível. Eu acrescentei coisas para que... Então, avalie o seu coração. Por mais que você foi ofendido, coloque o seu coração diante do Senhor e pense, Deus... Qual é o que o Senhor quer que eu entenda e aprenda aqui? Como eu posso, o que isso revela sobre o meu próprio coração? Sabe o que você tem que fazer também? Pedir perdão. Mas, meu irmão, quando você pedir perdão, a forma de pedirmos perdão não pode ser exatamente o seguinte, olha, eu peço perdão, mas... Eu acho que o mais pode até vir, mas fora desse contexto. Eu te perdoo, mas lembrando que você pecou contra mim. Então, quando você for pedir perdão, centralize o fato de que porque você talvez tenha sido o ofensor, e você não deve chegar e dizer, olha, eu me perdoo, às vezes pode acontecer muito em casa, olha, eu me perdoe porque eu gritei com você, mas é porque você gritou também. Então não justifique o seu pecado, porque o seu pecado é justificado por Cristo Jesus na cruz. Deus justifica você. Você não precisa se auto-justificar. Eu não preciso. Então eu posso, e eu tenho a liberdade, e eu tenho a grande bênção de fazer o seguinte, eu pequei, me perdoe porque eu pequei. Porque eu não cumpri o padrão bíblico daquilo que eu precisava. Então tome isso como prática na sua vida de não justificar, você não precisa ser justificado por pessoas, você foi justificado pelo Senhor, crendo em Jesus Cristo, meu irmão. Não busque justificação própria, mas coloque aos pés do Senhor, reconheça o seu pecado e faça isso constantemente. Eu quero deixar aqui, antes do final, do desafio, eu quero fazer um desafio para você hoje, aguarda aí que eu quero fazer um desafio. Uma esperança final para a gente aqui. Primeiro, esse tipo de perdão é muito difícil, não é? Concorda comigo? Eu sei que não é fácil. E nós podemos então perceber o seguinte, será que é possível? Esse padrão é alcançável? Claro que é, meus irmãos. Volta naquilo que a nossa querida irmã Tainá, que apresenta também aqui Notícias do Bem, perguntou, o Espírito Santo está nesse processo? Com certeza. Olhando humanamente, nós não podemos praticar esse perdão, mas a palavra de Deus, o Espírito do Senhor faz isso em nós. Olha o que Paulo diz lá em Efésios 4, a partir do verso 25. Se você mentia, você não minta mais. Está vendo que o padrão é mentia? Não minta. Aí ele vai e diga, mas diga a verdade um para o outro. Quer dizer, a progressão, o mandamento bíblico é além do que simplesmente não falar, deixar de mentir, mas é falar a verdade. Perceba que a ação, o padrão para a vida de um cristão é um padrão extremamente elevado, porque está nas Escrituras. A integridade do reino de Deus, Jesus falou isso em Mateus, bem-aventurados que choram, é contrário ao que esse mundo ensina. O mundo ensina o seguinte, olha, se você foi magoado, magoe. Não leve desaforo para casa. Quer dizer, tudo na justiça humana. E se nós olharmos assim, é difícil mesmo. Mas nós temos a esperança da ação do Espírito Santo em nós, para que nós possamos perdoar. Já falou aquela frase assim, olha, aconteceu isso, mas tal coisa não perdoou. Meus irmãos,
o Espírito agindo em nós, nós podemos ser os mais ofendidos, talvez, numa situação da vida, mas o Senhor, Ele nos dá a graça de perdoarmos aqueles que precisam ser perdoados por nós e também de sermos perdoados por aqueles que ofendemos, tá? Qual que é o meu desafio para você? O meu desafio é você, após esse programa, né, você orar ao Senhor, você pedir a Deus. Na verdade, eu vou fazer isso com você aqui nesse programa. Eu quero orar com você nesse final de programa e eu quero desafiar você a talvez procurar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu irmão em Cristo, alguém que você está magoado, talvez a sua mãe, talvez há anos que você não conversa com alguém. Meu irmão, você é livre para perdoar em Cristo Jesus, não pelo seu mérito, não pelo mérito do ofensor, mas pelo mérito de Cristo Jesus. Talvez você foi o ofensor na vida de alguém. Meu irmão, saia daqui e vá pedir perdão. Eu quero orar com você nessa tarde e para que você possa se sentir desafiado pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo Senhor, a perdoar e talvez a pedir perdão para aquele que você tem levado mágoa por algum tempo. Vamos orar juntos? Então vamos lá. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo amor do Senhor que nos ensina constantemente. Eu, juntamente com os meus irmãos aqui de vários lugares deste Brasil, talvez até fora do país, rogamos a bênção do Senhor, para que o Senhor nos ajude a ter um coração que realmente perdoa, tendo como base a obra de Cristo, o amor de Cristo e o fato de termos sido perdoados também pelo Senhor. Deus, esteja com o coração deste irmão, desta irmã que está assistindo. Se há alguma mágoa ali, que o Senhor dê a graça para que se levante e pratique o perdão ou vá pedir o perdão. Que o Senhor possa reconciliar famílias, para que o Senhor possa reconciliar igrejas que estão quebradas, namoros, casamentos, vida entre irmãos que estão devastadas pela raiz de amargura. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a consciência de cada um, a necessidade do perdão. Eu peço, ó Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um desses meus irmãos e também do meu coração, Senhor. Ajuda-nos a caminharmos contigo e a confiarmos que o Senhor é suficiente para que nós pratiquemos o perdão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça de praticarmos aquilo que Ele tem dito na sua palavra. Antes de terminarmos aqui, vai aparecer o número aí do telefone da secretaria para você, ou conhecer alguém, ser direcionado. Os irmãos disseram que a tarde estava pronta. Alguém pode colocar, por favor, aí na tela, para que você possa ligar aqui e também você possa ter, será, né, direcionado, talvez você, alguém que você conheça, que esteja em crise, possa ser direcionado para, então, ter, né, esse envolvimento ou ouvir uma palavra. Esse é o telefone do Centro de Aconselhamento, mas há o telefone fixo da Secretaria da Igreja e você pode então depois, talvez até achar no site ppinheiros.org.br ou pedir, se você tem um WhatsApp de alguém ou até mesmo do próprio Centro de Aconselhamento, que você vai ser então direcionado aqui. Eu quero fazer a última leitura aqui das mensagens para que nós então encerramos o nosso programa aqui. Juliana, eu tenho orado e pedido para Deus me libertar, a gente conversa com ela e ela não responde. Né, orar por isso. Eu tenho orado e pedido. Luciana, tremendo estudo, Deus abençoe. Luciana Elisete aqui, Rosemeire também acompanhando de Cajati, São Paulo, que bênção. Cimei, pastor, eu perdoei e eu também pedi perdão. Bênção, graças a Deus por isso. Luciano aqui, não quero mais ser assim, que o Senhor nos dê a graça de vivermos aqui. Então, vários irmãos compartilhando e participando. Nós temos também as nossas redes sociais, que é tanto a rede social da igreja, né, IP Pinheiros, que você pode seguir, também do Centro de Aconselhamento Bíblico, IPP, no Instagram. Você pode participar, você pode mandar mensagens por lá também e nos seguir com mais conteúdos da área de aconselhamento bíblico. Meu querido irmão, eu agradeço muito a sua participação, Deus abençoe a sua vida, que tarde boa, né, tarde de reflexão, tarde de confrontar o nosso coração, e eu fiquei muito feliz com a sua participação e com o seu envolvimento nisso tudo também. Então, Deus abençoe a sua vida, continue fortalecendo o seu coração e que você possa sair daqui e reconciliar-se com aquele que o Senhor colocou aí no seu coração, para você também ter uma vida em Cristo e saber aquilo que o Senhor tem chamado você para viver. O perdão é possível em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e uma excelente tarde.